crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto infantil? Vamos orar a Deus agora, agradecendo por essa semana, por todas as bênçãos que Deus tem nos dado, né? Ele tem cuidado de nós, das nossas famílias, tem nos sustentado com tudo que nós precisamos, tem nos dado saúde. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Então, nós vamos agora começar o nosso culto orando a Deus com uma oração de gratidão. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigado por este momento, ó Deus, tão especial com as crianças. Ó Deus, obrigado por esta semana que o Senhor nos deu, cheia de paz, cheia, ó Deus, dos teus cuidados. Obrigado, ó Deus, por cuidar da minha vida, da vida dos pequenos, ó Deus, das nossas famílias, por nos sustentar, ó Deus, e nos prover todas as coisas que nós precisamos. Senhor Deus, fica conosco nesta hora, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Perdoa, Deus, os nossos pecados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós começamos na semana passada sobre as parábolas de Jesus. Nós aprendemos que parábola era um método, né, que Jesus utilizou para poder explicar verdades profundas, complexas da palavra de Deus, de uma forma que as pessoas, né, e os seus discípulos pudessem compreender e que hoje também nos ensina e fala ao nosso coração. E que todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, né, que tem Jesus na sua vida, Deus abre o coração e abre a mente para compreender a sua palavra. E hoje nós vamos aprender sobre uma nova parábola de Jesus, a parábola da semente. Na semana passada nós falamos sobre a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola também, e hoje então nós vamos falar sobre a parábola da semente. Quem é que sabe o que é uma semente? Vocês já plantaram uma semente? Na escola eu lembro que a gente sempre tinha, né, a atividade de plantar a semente do feijão em casa, né, no copinho, e ficar aguardando para ver o desenvolvimento, o crescimento do pé de feijão. E às vezes nós estamos com o papai, com a mamãe, né, fazendo compras, recebendo as coisas, e a gente, quando tem as frutas na nossa casa, as verduras, os legumes, a gente não pensa, né, no processo de como foi que todas essas coisas foram criadas, foram desenvolvidas, né? Tudo começa então com essa semente. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, que é semelhante a essa parábola da semente. Nós vamos aprender que a semente, ela é a palavra de Deus. E hoje nós vamos então aprender sobre isso. Vamos então abrir as nossas Bíblias no nosso texto base de hoje, que está lá em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 26 ao 29. Vamos lá? E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, crianças, nós vamos aprender hoje que a semente, ela é a palavra de Deus, pregada, né, a todas as pessoas. E o trabalho da terra é como o agir de Deus. E os frutos? Os frutos são os filhos de Deus. Muito bem, crianças. Então, hoje, com esta parábola, nós vamos aprender que assim como aquele agricultor, né, que lança a semente, trabalha a terra, prepara a terra para receber aquela semente, e depois que recebeu a semente, ele vai cuidando ali todos os dias, né, de dia, de noite, esperando para que aquela semente se desenvolva e ao final dê o seu fruto. Assim também é o reino de Deus, né? O agricultor, ele faz o trabalho dele, mas ele não sabe se aquela semente vai dar frutos ou não, mas ainda assim ele faz o trabalho e se dedica a esse trabalho. E é isso que nós vamos aprender hoje com esta parábola também, né? A semente, na parábola que nós lemos, ela é a palavra de Deus, né? E o trabalho na terra, né, esse tempo de preparo, né, de cuidado com a terra para que a semente
se desenvolva, cresça, frutifique, esse é o agir de Deus, né? E os frutos, quando eles então aparecem, né? A semente ali dá o seu fruto. Hoje na nossa parábola nós vamos aprender que os frutos são os filhos de Deus. Nós que recebemos a palavra de Deus e podemos então conhecer a Cristo, ter a Cristo como nosso Salvador e aí nos tornamos então filhos de Deus. Muito bem, então um dos primeiros pontos que nós vamos aprender hoje, crianças, é que é preciso plantar a semente, né? Nós precisamos plantar a palavra de Deus. Deus nos deixou essa missão maravilhosa de podermos anunciar a sua palavra a todas as pessoas que não conhecem a Jesus. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é? Jesus deixou essa missão para os seus discípulos, mas para todos nós que também somos hoje discípulos de Jesus. Nós que seguimos a Jesus e aprendemos através da palavra de Deus, através da Bíblia. E nós então temos esse chamado para compartilhar, para falar da palavra de Deus a todas aquelas pessoas que não o conhecem. É algo maravilhoso, é algo muito especial. Nós temos esse privilégio que Deus nos dá de anunciar a sua palavra para aqueles que não conhecem a Jesus. Você tem falado de Jesus para os seus amiguinhos? Você tem falado de Jesus para as pessoas na sua família que ainda não são crentes, ou seus vizinhos, aqueles coleguinhas com os quais você sempre brinca? É um privilégio que nós temos, né? Todos os domingos nós temos nos reunido aqui para estudar a palavra de Deus pela manhã e depois também pela noite. E todo esse conhecimento de Deus deve servir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, mas também, principalmente, para que nós possamos anunciar a salvação, o Evangelho de Deus a todas as pessoas que não conhecem a Jesus. Que alegria, não é mesmo? Que privilégio nós temos de falar de Jesus, o nosso Salvador, para as pessoas no mundo. Um segundo ponto que nós também estamos aprendendo hoje com essa parábola é que nós devemos esperar os frutos com paciência e confiança. Ou seja, assim como o agricultor, ele lança a semente e por um longo período, né, ele fica cuidando ali da terra, esperando que a semente dê o seu fruto, assim também nós, com a palavra de Deus, quando nós pregamos, anunciamos o evangelho a outras pessoas, né? Nós não sabemos se a palavra de Deus vai frutificar nessas vidas, nesses corações. Mas, como a tia comentou com vocês hoje no início da parábola, o trabalho da terra é o agir de Deus. Ou seja, a nossa tarefa, né, a nossa missão é anunciar o evangelho a toda criatura, né? Mas o trabalhar da terra, ou seja, o agir de Deus nos corações, para que as pessoas venham a crer em Jesus e ter a Jesus como seu Salvador, esse é o trabalho do nosso Deus, é o agir do nosso Deus nos corações. Deus sabe quem são aqueles que Ele já escolheu para a salvação. Então nós vamos pregar a palavra, vamos pregar o Evangelho, e aqueles que o Senhor já escolheu, o Senhor vai trabalhar no coração dessas pessoas para que eles possam crer, né? E é por isso que nós não podemos jamais nos desanimar, não podemos nunca deixar de falar da palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos fazer isso, esperar que Deus esteja agindo e esperar com paciência. E essa espera, né, que nós temos enquanto a semente se desenvolve, nós devemos viver com paciência, né, e também com confiança de que Deus vai cumprir todos os seus propósitos. Vamos ler um texto muito especial da palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva, temporã e serôdia, até que espere o período de chuvas, né? Então, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós devemos ser pacientes exatamente como esse agricultor que lançou a semente nessa parábola que Jesus está nos ensinando sobre o reino de Deus. E por último, crianças, nós vamos aprender hoje que nós podemos ter a certeza de bons frutos. Nós temos certeza de que tudo que Deus faz é maravilhoso e que Deus sempre produzirá, né, através dos seus filhos, através da sua palavra,
frutos, né? Essa é a nossa confiança. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso, ele tem todas as coisas nas suas mãos, ele controla todas as coisas e nós então podemos ter essa certeza de que uma vez lançada a semente, uma vez trabalhada a terra, né, o agir do nosso Deus, aqueles a quem o Senhor escolheu, com certeza eles virão a crer e terão as suas vidas salvas em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, o seguinte: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus é maravilhoso. Tudo o que Ele prometeu na sua palavra, Ele irá cumprir. E essa é a nossa confiança. Nós podemos descansar em Deus, de que Deus sempre cumpre os seus propósitos. A sua palavra, que hoje nós temos e podemos estudar, nos ensina muito do nosso Deus e nos mostra que Ele nos prometeu que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, os salvos em Cristo Jesus. E nós temos essa confiança. Assim é quando também nós lançamos a semente. Nós cremos que aqueles que Deus escolheu, eles irão crer. Nós podemos ficar tranquilos que Deus fará a sua obra, salvará aqueles a quem Ele escolheu. E assim, crianças, então, a gente encerra o nosso estudo de hoje e a tia deixa então para vocês essa pergunta, esse desafio, né? Vocês têm falado de Jesus para os seus colegas? Vocês têm feito isso com paciência e perseverança, esperando que Deus possa agir nesses corações? Não está nas nossas mãos salvar aqueles que estão ao nosso redor. Isso pertence a Deus, mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Crianças, vamos orar então para encerrar esse momento? Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos aprender hoje que o Teu reino, ó Deus, é semelhante à parábola da semente, ó Deus. A semente que é a Tua palavra, ó Deus, que nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, essa missão de falar, ó Deus, a todos que estão ao nosso redor e confiar, ó Deus, que assim como o agricultor lavra a terra, cuida da terra, o Senhor também agirá para que essa semente frutifique, ó Deus. E essa é a nossa confiança de que tudo aquilo, ó Deus, que nós fizermos, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, nos conduzir e o Senhor vier a fazer através de nós, através da sua palavra, se cumprirá, ó Deus. Nós podemos ficar tranquilos e confiantes no Senhor e nos teus propósitos. Cuida, ó Deus, dos nossos pequenos. Abençoa, ó Deus, a cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a semana que vem. Não deixem de fazer aí com o papai e com a mamãe o desafio que está aparecendo aqui para vocês e enviarem para a tia no WhatsApp da tia durante a semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau.